Sejam muito bem-vindos ao Zoom Talk. Aqui a gente fala um pouquinho sobre empreendedorismo e negócios. E hoje, Everton, nós trouxemos uma pessoa para falar um pouquinho de política também, né? Com certeza, Marcelo. Para você que está chegando agora no Zoom Talk, muito bem-vindo, como o Marcelo já disse. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia, Everton. Vamos lá, então. Vamos apresentar o nosso convidado, muito especial, uma pessoa da casa aqui, nós da Zoom, né? Pegar nossa colinha aqui. Nosso convidado de hoje é um amigo especial, cristão, casado, pai de 2 filhos, formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Mato Grosso, é especialista em banco de dados pela Universidade Federal de Santa Catarina e em controladoria de auditoria governamental pela Faculdade Afirmativo. Já foi secretário municipal controlador aqui de Cuiabá e também atuou como vereador. Atualmente é servidor público no Tribunal de Contas aqui do estado de Mato Grosso. Bem-vindo, Marcelo, ao Zoom Talk. Tudo bem? Tudo bem, Everton, tudo bem, Marcelo, Xará, tudo bem, todos que estão nos assistindo. É uma enorme felicidade estar aqui com vocês. A gente tem um bate-papo, falar um pouco de política, da vida da gente também. E essa enorme felicidade, eu quero agradecer a Deus, né, a oportunidade de estar aqui, a minha família, minha esposa Jaqueline, meus filhos Maíra e Marcelo Henrique. E aí a gente vai ter aquele bate-papo descontraído, né, e falar um pouquinho sobre a gente, sobre política, é sempre importante. Então, Marcelo, para a gente começar aqui, já que a gente começou com a palavra política, como que você ingressou nesse ramo da política e o porquê que você escolheu aí estar atuante? Assim, foi foi assim um projeto assim pensado. Eu tive a minha irmã, ela é casada com Edmilson Prates, e ele foi vereador de Cuiabá. E eu sempre participei da campanha com ele, desde a primeira campanha que ele foi eleito em 2000, e sempre inserido em campanhas, também apresentando projetos, ideias também, e a gente acabou se envolvendo e tomando gosto, né? Não foi uma questão que sempre teve no meu coração, mas a partir do momento que a gente começou a participar e ver a importância da política, porque eu, como muitas pessoas, tinha algumas resistências com política. E naquele momento a gente viu a oportunidade de fazer a diferença, fazer diferente. A gente só vai mudar a situação de uma cidade, de um país, se a gente nos apresentar para a política ou como candidato ou apoiando pessoas que tenham uma desenvoltura, tenham compromisso com o cidadão. Então, vendo toda essa situação, eu falei, eu posso fazer a diferença, eu posso fazer melhor, eu posso ir lá e tentar mudar a realidade das pessoas. E a política é o maior agente transformador. Através da política que você faz uma política pública para habitação, para as pessoas terem uma casa popular, para atrair empresas, para gerar emprego e renda, para a educação, para a saúde. É através da política que a política, as ações políticas são ações transformadoras, mas tem que ser feito por pessoas que têm responsabilidade, que pensem no interesse público. E nesse contexto que a gente entrou, tentando fazer a diferença, eu me apresentei como candidato primeiramente em 2012, eu fui como primeiro suplente, e naquela eleição eu conheci o então prefeito Mauro Mendes, que foi eleito em 2012, nos fez o convite para assumir a controladoria geral do município de Cuiabá, o controle interno. Eu não havia trabalhado no controle interno, eu sempre trabalhei no controle externo, eu sou funcionário do Tribunal de Contas, eu sou concursado, e nessa oportunidade a gente ingressou na Prefeitura de Cuiabá, fizemos um trabalho de 3 anos e 4 meses na controladoria, e depois do trabalho na controladoria nós fomos candidatos a vereador em 2016, nós fomos eleitos com 3.583 votos, fomos o 10º mais votado. Legal. Como assim, você vê assim, o Brasil passou por um processo de tem que cortar isso aí. Cortar daqui. Redemocratização. Redemocratização. O país passou por um processo de de novo, cara. Redemocratização, é difícil, né? A gente passou por um processo de mudança, né, da democracia, com o voto direto. Isso não faz muito tempo.
Sim. E acho que o brasileiro aprendeu e continua ainda no processo de aprendizado de como escolher seus representantes e como ter representantes realmente que façam essa representação verdadeira lá dentro, né? Não com interesses de outros, ou de mercado, ou interesses políticos. Como que você enxerga a falta, às vezes, de pessoas, representantes que, às vezes, pessoas da sociedade que poderiam ser bons representantes, porque essas pessoas, às vezes, não querem entrar na política ainda? Porque, ao meu ver, existe muito uma opa. Outra palavrinha. Ao meu ver, existe uma criminalização do político. Muitos políticos tiveram conduta errada, são investigados, foram julgados em atos de corrupção e outros tipos de crime. Mas não são todos. Tem uma grande maioria que realiza um bom trabalho, um trabalho de fiscalização, um trabalho propositivo, e essa criminalização do político afasta as pessoas da política, principalmente as mulheres. Então, muitas pessoas acabam se afastando porque tem um julgamento por político. Vou citar um próprio exemplo meu. Eu fui eleito vereador de Cuiabá, teve a sessão de posse na Câmara, no dia 1º. Na primeira sessão legislativa, eu fui atravessar do estacionamento da Câmara para entrar na Câmara, que é em frente à Câmara. A hora que eu fui atravessar, estava todo de terno para participar da sessão, uma faixa de pedestre, os carros pararam e tinha um motoqueiro. E eu sempre, para atravessar a faixa de pedestre, sou cuidadoso, espero todo mundo parar, levanto o braço, né, eu sinalizo. E esse motoqueiro falou para mim, ô vereador, não se preocupe não, aqui ninguém atropela corrupto. Era a minha primeira sessão na Câmara de Cuiabá, eleito por um primeiro mandato eletivo, público, e ali eu já fui julgado. Então, assim, um exemplo que ocorreu comigo e ocorre diariamente em relação à política. Eu repito, muitos políticos cometeram ato de corrupção, outros tipos de ilícito, merecem, devem ser punidos por isso, mas existe muito uma criminalização do político. Isso afasta as pessoas da política. Muitas pessoas boas, qualificadas, que assim, se afastam não só de um cargo de vereador, de deputado, mas de um cargo de secretário municipal também, secretário estadual, por haver essa criminalização do político. Eu vejo até que assim existem um movimento já de pessoas que querem entrar na política, né? Somente nos últimos anos a gente sentiu isso, várias pessoas que estão saindo da sua zona de conforto, né? De não, eu vou ter que cuidar do meu negócio, eu vou cuidar da minha vida e não vou entrar, né? Justamente por conta disso, né? De ser julgado, pré-julgado pelo passado que a gente já teve, né? Mas eu vejo que existe um movimento, né, de jovens querendo entrar na política, né? E de outras áreas da sociedade também, funcionários públicos e tudo mais que querem fazer isso. Mas às vezes eu vejo que ainda há um receio, assim, na verdade uma barreira do establishment, do que existe hoje, né, na política contra essas pessoas. Eu vejo que existem os velhos caciques que querem manter ali, né? Sim, existem essas questões partidárias. Hoje a gente tem uma questão de fundo partidário, existe muitos partidos, uma priorização principalmente dos caciques partidários para eles estarem permanentemente no poder, e isso afasta as pessoas da política realmente, afasta as mulheres da política. Hoje nós temos uma minoria de mulheres na política, e todas essas situações criadas pelos caciques para permanecer no poder afastam as pessoas. Eu sempre falo, a política estaria muito melhor se tivesse Marcelo, se tivesse Everton, se tivesse Vitor, se tivesse Maria, Joana, se essas pessoas estivessem numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara Federal, um Senado Federal, a vida estaria melhor. Então, a gente só vai mudar a realidade se a gente se apresentar para a política ou acreditar nessas pessoas. Um Everton, um candidato a vereador, estaria melhor a cidade de Várzea Grande? Com certeza estaria melhor. Então, assim, nós temos que enfrentar essas barreiras, e essas barreiras a gente encontra na política e também na vida privada também. As dificuldades não é só em questão para exercer um cargo público, um cargo político, mas também na vida privada. Nós temos que derrubar os gigantes, né? Assim como Davi, vamos derrubar os gigantes, vamos enfrentar e vamos mudar essa realidade. Se a gente plantar essa semente, várias pessoas entrarem na política, a vida vai estar
é muito melhor, porque você acaba vendo numa Assembleia Legislativa, numa Câmara, existe uma ampla renovação, porque existe todo um aparato para quem tem cargo público ali. Né? Primeiro, é uma pessoa que é conhecida, né? Ela tem uma visibilidade, né, das ações que ele tem, então, tendo uma equipe de trabalho ali, de assessores. Então, assim, entrar naquele meio não é fácil, mas a gente, com trabalho, fé e confiança, e passando uma mensagem de mudança, a gente pode mudar essa realidade. Não é fácil, a gente pode ir ali e fazer muito melhor. Aproveitando esse gancho que você deu de não é fácil, assim, você, quando entrou como vereador, você veio da oposição à gestão, né, que se iniciava ali também. Como você enxergou a questão você entrou num grupo, mas vocês eram minoria ali, né? Sim. E como é que você enxerga essa estrutura hoje de Câmara Municipal? É possível uma pessoa que entra para a oposição fazer alguma coisa? Olha, a oposição não é fácil, é um trabalho que a gente fez. Você tem aquela perseguição política, muitos projetos seus acabam não avançando na Câmara Legislativa, porque a base do prefeito acaba vetando. E o que muitos dos políticos querem é que você passar os 4 anos você não ter aprovado nada. Falou, Marcelo foi lá, ficou 4 anos na Câmara de Cuiabá, não aprovou um projeto. É para depreciar o trabalho seu. Mas o trabalho da oposição é um trabalho importante. Mesmo assim, a gente conseguiu aprovar muitos projetos de lei, fizemos muita fiscalização, porque a principal função do vereador é de fiscalizar, né? Cuiabá tem um orçamento de quase 4 bilhões de reais. Então, o trabalho nosso, e isso a gente plantou na Câmara de Cuiabá. Não um trabalho de oposição, um trabalho de oposição que seja efetivo. Sim. Né? Ficar só fazendo desabafo em tribuna, falando isso, falando aquilo, a população já está revoltada. Então, você é muito caro, o vereador acaba sendo muito caro, sendo pago com um grupo de assessores para só ficar fazendo desabafo, fazendo dancinha em TikTok. Isso aí não resolve nada. Ações efetivas. Aí nós entramos com fiscalização, com representação no Tribunal de Contas, com medidas cautelares no Ministério Público, na Justiça. Fomos com enfrentamento. Não foi uma oposição de faz de conta, mas oposição onde eu fui autor de 2 CPIs, CPI do paletó, CPI do feminicídio, trabalhamos em prol dos animais, das crianças, adolescentes, adoção, aprovamos inúmeros projetos de lei, porque eram projetos de lei que geravam impacto para a sociedade. E um aliado importante nosso foi a questão das redes sociais. A gente mostrando, apresentando os projetos e a qualidade dos projetos e para constranger os vereadores da base em não querer derrubar aquele projeto. Então, a rede social foi um aliado muito, muito importante, e um grupo de vereadores de oposição que a gente estava junto lá, fazendo um trabalho conjunto de fiscalização, de forma sistemática, e que deu resultado, que deu muito resultado na gestão na legislatura de 2017 a 2020. E, Marcelo, você falando aí da questão de ser oposição, para vocês que era oposição, qual que eram as maiores dificuldades? Como que vocês conseguiam conversar com a base do governo, por exemplo, para que um projeto seu ou da oposição fosse aprovado? Sim. A gente, primeiramente, apresentava o projeto em si, fazia uma discussão com os vereadores. Eu não tive dificuldade com nenhum vereador, mesmo sendo da base, mesmo sendo de oposição, porque eu sempre fui transparente, fui sincero com os meus posicionamentos, né? E em nenhum momento eu fui para o lado pessoal, seja do colega vereador, seja do prefeito. A gente era adversário político. Eu não concordava com alguns atos de gestão do prefeito Emanuel Pinheiro e com algumas condutas de alguns colegas. E sempre no respeito e apresentando nosso projeto, a gente conseguiu avançar em vários. Teve alguns que a gente não conseguiu, porque havia realmente uma retaliação, principalmente vindo do governo, para que alguns projetos nossos não avançassem. Mas a gente conseguiu avançar em alguns, nessa construção, nessa conversa, divulgando nas redes sociais, pedindo apoio da população. A população comentava nas nossas redes sociais, em algumas vezes tinha alguns que comentavam na do colega vereador, pedindo para aprovar o projeto. A gente levava a sociedade organizada lá para
falar na tribuna da Câmara da importância daquele projeto. Então, os vereadores ali estavam cientes da importância daquele projeto, por exemplo, para adoção, para causa animal, para os autistas, para criança e adolescente. A gente sempre levava as pessoas para ter oportunidade de fala ali na Câmara e até na galeria da Câmara para mostrar a importância para os vereadores. E muitas das vezes os projetos avançaram sempre nesse trabalho de construção, de articulação, de convencimento que a gente fazia com alguns vereadores. Mas quanto à fiscalização, alguma conduta errada, não tinha conversa. A gente apresentava ali e apresentava nos órgãos de controle, né? A gente tem um papel nosso é apresentar, fazer a fiscalização e apresentar uma fiscalização documental. Não fazia só o desabafo ali, mostrava papelzinho ou recorte de jornal. Era tudo subsidiado com informações, documentos, tanto que conseguimos vários liminares, cautelares, que suspendeu, por exemplo, o serviço do guincho em Cuiabá, uma auditoria que foi contratada pela prefeitura, que era um serviço que era feito também pela própria prefeitura, pela auditoria da prefeitura, a própria Secretaria de Locação do imóvel da Secretaria dos 300 anos, estavam pagando aluguel de 2 imóveis para funcionar a Secretaria. A gente conseguiu liminar ali também, suspensão de processos licitatórios e também até a tarifa de ônibus conseguiu ser baixada em Cuiabá. Foi um trabalho que a gente fez, eu, vereador Diego Guimarães e outros vereadores ali, que a gente conseguiu também baixar a tarifa de ônibus. Foi todo um trabalho de fiscalização intenso, sistemático e documental, né? E isso teve o resultado com as fiscalizações. E nos projetos de lei a gente fez aquele trabalho de convencimento, de conversa com os vereadores e conseguimos avançar. Sempre entendendo o papel de cada um e no respeito ao colega ali. Assim, aproveitando até essa questão de aprovação de projetos e tudo mais, acho que é uma dúvida que muita gente tem, a questão do aumento do IPTU, né, até a taxa do lixo, né? A taxa do lixo. Também teve essa inclusão dessa taxa do lixo. E muita gente que a gente conversa na rua, elas não, se for perguntar para ela o que é feito com o dinheiro do IPTU dela, ele não sabe, porque os bairros, né, continuam com estrutura precária, né? A saúde tá esse caos que a gente está vendo aí também. Não é nem colocando culpa em fulano ou ciclano, não. A gente sabe que é um problema isso recorrente de muitos e muitos anos até, que vem se arrastando. Mas o IPTU, efetivamente, eu queria que você explicasse para a gente. Quando a prefeitura arrecada o seu IPTU, que você paga ali no carnezinho ali e tudo mais, para onde vai esse dinheiro e como que ele é distribuído? Tá, essa pergunta é a dúvida de muita gente, né? O imposto em si, não só IPTU, o ITBI, que é o imposto municipal, quando você vende o imóvel, né? Você paga no cartório para transferir, a parte do cartório você também paga um imposto na prefeitura. O ISS, que quando você, pelos serviços, você vai, a mulher vai num cabeleireiro, num dentista, o imposto ele não tem um endereçamento próprio, vai ser para aquilo. O imposto, diferente da taxa. A taxa, como você mesmo entrou na questão do lixo, a taxa do lixo é para o serviço de lixo. O imposto mas só que a nível municipal, como que é distribuído os impostos, como o IPTU? 15%, no mínimo 15% tem que ser direcionado para a saúde, 25% para a educação. Tem os direcionamentos constitucionais, que é esse recurso. E o prefeito ele pode gastar como ele quiser. Pagar folha de pagamento, construir uma escola. Então, o imposto pode ser... fora as divisões constitucionais, como saúde e educação, por exemplo, pode ser gasto da mais diversa forma. Construção, pagamento de servidores, contratação de empresa, e não só impostos que são de origem municipal, propriamente municipal como esse, mas também o IPVA, que é um imposto estadual, mas parte vai para os municípios, o IPVA, e os impostos que vêm de modo geral, de transferências constitucionais, também o próprio imposto de renda também, e o imposto em si é endereçado dessa forma, não tem um carimbo. O IPTU do meu bairro tem que ser aplicado no meu bairro, como muitas pessoas querem, né? Não,
parte saúde, parte educação, e pode ser gasto, folha de pagamento e outros de gastos, mais diversos gastos. Só a taxa que tem um endereçamento próprio, como a taxa do lixo, que foi implantada em Cuiabá, foi aprovada na Câmara dos Vereadores, essa taxa do lixo. E muitas pessoas também me perguntaram, precisaria aprovar essa taxa do lixo? Porque os vereadores e a própria prefeitura falou que seria uma obrigatoriedade. E não é verdade, né? O marco regulatório que é citado pelos vereadores, o que diz? A prefeitura pode criar a taxa do lixo. Se ela não criar, tem que ficar registrado registrado na sua LDO, nas suas peças orçamentárias, que a prefeitura não vai fazer essa arrecadação. Então vai ser uma renúncia de receita. Ela vai deixar de arrecadar. Como ela não vai implantar, ela vai deixar de arrecadar e ficar ali registrado. Como no ano de 2000, nos anos anteriores já era realizado, não era cobrado nada, era só, já que você não vai implantar, que registre que você não vai, você vai deixar de arrecadar esse valor. Poderia ser feito isso, só que o prefeito não quis dessa forma, e também os vereadores. O prefeito encaminha a lei, mas quem que aprova são os vereadores, né? E os vereadores aprovaram essa taxa do lixo, e o pior de tudo, o valor, quem decidiu o valor foi um vereador, sem qualquer tipo de estudo, sem qualquer tipo de critério. Ele fez uma emenda na hora do projeto lá, que ia ser R$10,60 para as residências que tenham coleta 3 vezes por semana, e pouco mais de R$21, onde teria coleta 6 vezes por semana. A critério dele, sem qualquer tipo de estudo, um absurdo, um total absurdo que foi feito na Câmara Municipal de Cuiabá e aprovado pela maioria dos vereadores. Sendo direto, não precisaria criar a taxa do lixo. Não existia uma obrigatoriedade. O que existia é que, se não fosse criar, só registrar que não nas suas peças orçamentárias que você deixaria de criar e colocar esse valor que possivelmente seria arrecadado e ser feito como sempre foi feito. Então foi mais uma punição que o prefeito de Cuiabá fez para a população de Cuiabá, validada pelos vereadores, né? A gente já vive muito imposto, vocês que são de iniciativa privada, o empresário sabe que é muito imposto para ser pago, tantas dificuldades, e aí a prefeitura de Cuiabá, com o aval da Câmara, cria mais uma taxa do lixo, sem falar da atualização da planta genérica. Sim. Uhum. Que alterou o valor dos valores. O que é a atualização da planta genérica? Foi atualizado os valores venais dos imóveis. E o que isso implica? Através do valor venal do imóvel, é aplicada uma alíquota, um percentual, que é cobrado o seu IPTU. Então, como atualizou o valor venal da sua casa, lá na prefeitura, vai aumentar o seu IPTU, já vai aumentar agora. Então, assim, e a gente acompanhou a discussão que foi feita na Câmara Municipal de Cuiabá, e a gente eu até busquei o estudo que foi feito para verificar a que nível que foi esse estudo, porque a planta genérica não pode ser atualizada. Eu acho que um imóvel aqui na Isaac Povas, o valor do metro quadrado é R$100. Não, passados 10 anos, agora é R$500. Não, tem todo um estudo que tem que ser feito. Temos que ver o valor do aluguel na região, as transações que foram feitas de venda nos cartórios. Estudos precisam ser feitos. Isso aí eu não vi na discussão lá na Câmara de Cuiabá. Então, um projeto que teve uma ampla discussão, mas assim não vi um debate técnico sobre isso, só em cima de valores, não no teor do estudo que foi feito. Mas isso eu acho que é porque qualquer projeto nesse sentido, né, de aumentar impostos, tem mais uma conotação política do que, às vezes, técnica, né? Eu falo assim, concordo com você, acho que teria que ser analisado da forma técnica isso. Sim. Mas não é analisado de forma política. Sim. Né? Então, eu acho que é um dos grandes problemas, né, Marcelo? Sim, com certeza. Na Câmara, em muitas câmaras, não só de Cuiabá, tem essa dificuldade, que não deveria ter. Porque, assim, os vereadores, assim, tem um grupo de assessores ali que são remunerados para te dar o suporte técnico. E político também. Existem assessores externos para ir nos bairros, ver os buracos da rua, a rua que precisa ser asfaltada, praças que precisam ser reformadas, que tem pessoas que têm esse perfil, mas também tem que ter pessoas que têm um perfil técnico para auxiliar os vereadores.
Tanto que, assim, esse enfrentamento relacionado à taxa de lixo, não era obrigatório ter, a gente não viu nesse debate. Viu, assim, mais um posicionamento político. O prefeito está fazendo isso, não precisa taxar, mas não foi num contexto técnico. Falou, olha, não é obrigatório. A lei não diz isso que vocês estão vendendo. Você é só registrar nas suas peças orçamentárias que não vai precisar implantar. O que o prefeito quer é arrecadar mais, tirar mais do cidadão. Para que isso? A gente está vendo a questão da saúde aí. O interventor falou que existiria um rombo de 300 milhões. A prefeitura confirmou 200. Então, só na saúde existe um déficit ali que precisa ser pago. E como que vai ser pago? Através de uma nova arrecadação. Um aumento de arrecadação, porque através dessa nova planta genérica, a gente vê em vários sites atrasos de prêmio saúde, atrasos até de salário na prefeitura de Cuiabá, e a gente vê que essa gestão da prefeitura não se preocupou muito na questão do equilíbrio da receita e despesa, e agora está aumentando o imposto do IPTU, através da atualização da planta genérica, que vai comprometer mais o orçamento das pessoas, que já é bem curto, e com aumento de IPTU, taxa do lixo, saiu a notícia essa semana também que vai aumentar a água e o esgoto, quase 10%, então é a mão forte da prefeitura de Cuiabá massacrando o cidadão, e precisa a Câmara precisa se levantar, precisa cobrar, precisa procurar os meios técnicos, não só fazendo o desabafo que a gente vê. O desabafo, que tribuna grava um videozinho, gravei um vídeo, estou livre disso, eu não votei, mas só não votar não é o suficiente. Você tem que buscar os meios possíveis para defender a população. E isso a gente fez na Câmara. Como que você faz isso? Com o apoio dos órgãos de controle. A oposição, na maioria das cidades, sempre vai ser a minoria. Nós começamos com 2 vereadores ali na Câmara de Cuiabá na oposição. E chegou na minha legislatura a 10. Então, mas como? A gente trabalhando de forma técnica, defendendo os interesses da população, que aí começou a ganhar corpo, não só internamente, como fora também. Tanto que foi feito um movimento Fora Paletó, que lotou a cidade, teve carreatas, todos, porque a população se viu representada naquelas pessoas. Enquanto ficar só fazendo dancinha, só ficar no desabafo, eu não votei nisso e pronto, não vai mudar nada. Vai mudar a atitude real, correr atrás, buscar, pesquisar, qualificar o seu gabinete, para aí sim. Porque o que muitos acabam vendo ali na política, a gente vê, são vereadores que assim, montam um grupo de assessores, não só na Câmara, também na Prefeitura, para ser base do prefeito. Para mim não existe base, você tem que votar com a população. A partir do momento que você indica cargo na prefeitura, você já está comprometido. É um conflito de interesse. Como que você vai fiscalizar alguém que está entregando pessoas que você indicou? Não tem como. Então, assim, o vereador tem que defender o interesse da população. Eu fui eleito para isso. Né? Isso que a gente buscou no nosso mandato. Não ser um ator durante o processo eleitoral e chegar lá a mudar. O que a gente propôs, que era um vereador que fiscalize, a gente fez. Né? Então, e isso acaba muito acontecendo, esse conflito de interesse dos vereadores que indicam, e partido dos vereadores que indicam secretário, indicam pessoas, às vezes até parentes na prefeitura, e ficam com o mandato totalmente comprometido. E ao invés de defender quem o elegeu, que é a população, acaba defendendo os interesses do executivo. Sim. Assim, você até citou a questão da saúde, dos 300 milhões, né, que foi apontado pelo interventor, né, no Estado. Mas, assim, isso não deve vir de hoje, né, esses valores. Deve vir já dos anos anteriores, já, né, acumulando essa dívida. Os órgãos de controle, né, que tem a função de fiscalizar e às vezes mandar esse orçamento para a Câmara aprovar, ou se aprova essas contas ou não, isso é feito anualmente, né? Ou não? O orçamento ele é feito anualmente, as contas são julgadas anualmente, né? As contas da prefeitura são julgadas anualmente, e o próprio Tribunal de Contas já havia apontado esse valor deficitário de cada despesa que tinha
cada R$ 1 de despesa não tinha o valor da receita para dar cobertura. E no seu julgamento, o tribunal, o Ministério Público também promove suas ações, mas especificamente o tribunal, já encaminha as determinações para que o prefeito tome as medidas necessárias para equilíbrio, para ter os recursos necessários, o equilíbrio das contas, né? Não só no controle da despesa, também limitando os empenhos, deixando de gastar, limitando o empenho para não ter esse descontrole, para que a prefeitura tome as medidas necessárias, que tem que ser feito pelo gestor. Então, isso o tribunal já tinha apontado, e caso permaneça ou aumente, o prefeito é passível das sanções previstas pelo Tribunal de Contas, multas, determinações, reprovações das contas. Então, os órgãos de controle já havia alertado também, assim como os vereadores. Eu, no mandato, a gente já tinha falado desse descontrole, tanto que eu encaminhei algumas representações para o STN, tanto que a nota da CAPAG, que é a capacidade de pagamento de Cuiabá, está suspensa, é a única capital que está suspensa, porque as suas demonstrações contábeis, existiam algumas falhas que a gente mostrou lá para o STN, principalmente decorrente desses gastos excessivos, principalmente do aumento da dívida de Cuiabá, que não tinha os recursos necessários para pagar as dívidas que foram feitas, né, que era a poupança corrente. Então, tem alguns fatores ali de endividamento, poupança corrente, que são os fatores que a STN faz, e ali já mostrava o comprometimento das contas da Prefeitura de Cuiabá. Então, é isso que me deixa, às vezes, Marcelo, indignado, porque, assim, a imprensa parece que trata isso como, 300 milhões, ninguém sabia disso. E é mentira. Parece que surgiu do nada. Surgiu do nada 300 milhões. A gente está vendo que isso está acontecendo, que está se acumulando. Sim. E me parece, quando estoura uma coisa dessa, vamos interventor, é muito mais uma questão política do que realmente para resolver o problema. Tipo assim, você não deu conta aí, prefeito, eu vou entrar e vou resolver o problema, vou solucionar tudo. Com uma varinha mágica, vou pronto, né? Mas todo ano os vereadores estão ali aprovando a conta do prefeito. E aprovada na Câmara também. Isso, está aprovado na Câmara. Então, assim, por mais que existe a ciência pelos vereadores e pela sociedade, né? Sim. Que existe esse déficit, existe esse problema. A Câmara tem conhecimento de tudo isso aí, porque as contas do prefeito são encaminhadas para a Câmara de Cuiabá. Após a votação, após a emissão do parecer do Tribunal de Contas, que é um parecer, o nome já diz, é uma opinião. Quem realmente vota, quem realmente aprova ou não é a Câmara. O tribunal faz sua análise técnica ali, encaminha os relatórios, toda a instrução processual que correu aquelas contas na Câmara e manda para a Câmara. Quem aprova ou não são os vereadores de Cuiabá. E eles estão cientes de toda essa situação. Tem muitos ali que já estão há 12, 16, 20 anos na Câmara de Cuiabá e conhece profundamente as contas da Prefeitura. Então, isso tem realmente... e foi votada no final do ano as contas do prefeito, novamente. Sim. Então, eles têm ciência disso aí, das medidas, e isso precisa ser feito alguma coisa, né? E o que a gente vê é uma preocupação totalmente ao contrário. Os vereadores, em vez de se preocupar com a saúde de Cuiabá, preocuparam de apresentar um projeto de lei para criar uma gratificação para eles mesmos. Sim. De mais de R$6 mil, né? Falou, qual que é a prioridade desses vereadores? É a população ou é aumentar o seu salário? Né? Então, assim, a gente não vê essa preocupação em muitos dos vereadores de Cuiabá. Precisa ser feito alguma coisa, eles precisam implementar mais, precisa atuar mais e principalmente fiscalizar e cobrar a Prefeitura de Cuiabá, porque seja 200 milhões, como a Prefeitura fala, ou 300, como o interventor fala, é um gasto muito grande, né? Esse que precisa ser coberto. São fornecedores. E o que isso acarreta? Na mesma conversa que a gente teve de pessoas entrando na política. Que fornecedor que vai querer vender para a Prefeitura de Cuiabá? Sim, afasta bons fornecedores, acaba comprando mais caro, porque aqueles fornecedores que podem vender num preço menor, ele acaba se afastando. Por que eu vou vender se eu não vou receber? Sim. Né? E acaba comprando mais caro e até e passando mais caro. Passando mais caro. E assim, quem que é punido com isso? A população,
que acaba faltando dinheiro para outras coisas, não só para uma compra de remédio, contratar médico, contratar empresas, equipamentos. Então, assim, e é tudo isso que a má gestão implica na vida das pessoas. Sim. E os vereadores precisam agir. Uhum. Né? E saúde não espera, né? Sim. Saúde é na hora, né? Eles têm um bom salário, têm um plano de saúde, mas a maioria da população não tem. Então, por isso que precisa ser feita alguma coisa. Precisa uma ação conjunta com a Câmara de Cuiabá, para que tente amenizar isso e tentar mudar essa realidade. Mas a preocupação, pelo jeito, é outra, né? É criar uma taxa para o cidadão pagar, uma taxa de imposto que não precisaria, uma taxa de lixo que não precisaria, aumentar a planta genérica para aumentar o IPTU e também criar uma gratificação, eles mesmos, né? Vamos ganhando pouco, vamos apresentar um projeto de lei, a mesa diretora apresentou um projeto de lei, cria uma gratificação por desempenho. Sim. Será que a população está satisfeita com o desempenho dos vereadores? Uhum. Eu acredito que não, porque a saúde está aí, a gente vê muitas pessoas perecendo, falta tudo, falta médico, e os vereadores preocupados em aumentar seu próprio salário, mais de R$ 6.600. Eu concordo, assim, você pensa assim que o vereador, dentre todos os cargos políticos que existem, ele é o mais próximo da população. Sim. Ele é o que lida diretamente com a população. E ele é para ser o representante dos interesses dessa população que ele representa. Sim. Né? E você acaba que, quando ele entra no jogo político, ele esquece. Ele esquece que ele está representando as pessoas e começa a representar os interesses políticos dele. Sim. Né? E eu acho que é por isso que acontece tudo isso. Né? Sim. E eu acabo tendo a percepção que, se você tem uma Câmara que só joga do lado político, não olha lá da população, ela não tem por que existir. Sim. Se qualquer coisa que cai lá é aprovada, passa e tal, então não tem sentido você gastar o dinheiro com uma Câmara Municipal desse jeito. Você falou que é a importância da oposição, de você procurar o interesse. E eu vejo outro problema. A própria população não tem ciência que aquele cara que está ali, que é o vereador, ele é o representante dela e ele precisa ser cobrado por ela. Sim. Né? E a população não cobra, a população deixa passar. Então, você acha por quê que a população não cobra? Eu acho que é uma questão cultural. Eu acho que é uma questão cultural. Né? O brasileiro é culturalmente... ele aceita as coisas muito facilmente, assim, sabe? E é algo que precisa ser mudado. Eu vejo que está mudando. Eu acho que a gente sente isso, né, Marcelo? Sim. E até queria a sua opinião sobre isso, né? Assim, o que a gente poderia fazer para, às vezes, tá trabalhando isso melhor com a população, participando, que a população participe mais, tenha mais interesse, né? Sim. Porque é igual você falou, né? Eu acho que eu vejo que nos últimos anos a população está mais ativa nas questões políticas, mais preocupadas, porque elas estão entendendo o papel e a força, na verdade, que elas têm na mão, né? O que o Marcelo falou aqui é a minha observação enquanto jovem, que eu fico conversando com os meus colegas, eu vejo que há um certo interesse dos jovens discutir sobre política hoje. Não é mais uma coisa assim que é muito distante da nossa realidade. E como que você faz essa leitura do nosso mundo atual? Muito da questão cultural, como o Marcelo falou. Mas hoje as pessoas estão se interessando mais. Muito por causa das redes sociais. Muita da atuação dos vereadores, assim, até antes assim, das redes sociais, era praticamente desconhecida. Né? Muita gente acaba não sabendo o que cada um acabou fazendo ou não, né? Salvo uma exceção ou outra, às vezes um vereador ia panfletar numa praça, tal, mas mesmo assim só aquelas pessoas que estão ali naquele universo que passou naquele dia e naqueles dias que ele estava ali, que acaba sabendo um pouco da atuação de cada um e um pouco do trabalho da imprensa. Então hoje com as redes sociais a gente vê que a população, principalmente os jovens, se preocupando mais e se manifestando mais, né? E a gente precisa ampliar isso aí, e precisa divulgar mais, influenciar positivamente na vida das pessoas, né? Como jovem, como cristão, como homem, como mulher, a gente precisa influenciar, precisa divulgar essas ações, porque implica na vida da gente. A pessoa pode ter um plano de saúde, pode morar num condomínio fechado, mas se tiver um acidente com uma pessoa, ela vai direto para o pronto-socorro.
né? Sim. Ela vai para o pronto-socorro. Então, assim, isso implica na vida de cada um. Gerar emprego e renda, falta emprego, é através da política como a gente fez. Então, as pessoas, a gente começar a apresentar isso desde a escola, a importância, os deveres de um cidadão e os direitos que ela tem, e como que o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário acabam influenciando nisso. Se tiver esses fatores vindo na escola, apresentando desde a escola, desde a infância, essas crianças, a gente acredita que isso pode criar esse hábito nas pessoas de se preocupar mais. Acaba muito se preocupar. Então, muitas das coisas eram desconhecidas. Hoje, com a rede social, está atingindo mais pessoas, mas precisa ter mais. E precisa ter esse desejo das pessoas também participar da política. Uma das coisas assim, simples que acaba impedindo a população de participar é o próprio horário da Câmara. Às 9 horas, quem que vai participar de uma sessão para cobrar um vereador? Né? Um horário comercial que afasta qualquer pessoa. Que boa parte das pessoas estão trabalhando, os jovens estão na escola. Sim. Então, assim, como que vai participar para mostrar sua indignação ou apoio para alguma situação? A Câmara em si, não podemos só falar da população em si, mas os políticos têm que trazer a população para dentro da Câmara. Um horário flexível, mostrar o papel que a Câmara faz, a importância que a Câmara tem na vida das pessoas. Eu fui presidente da Comissão de Orçamento da Câmara. O que eu busquei fazer? E eu que promovia, através da comissão, o debate da LOA. Comecei a fazer audiências temáticas, falando só de saúde, só de educação, porque antigamente, como que era feito? Apresentava a peça da LOA, uma peça técnica, recursos para a contratação de pessoas físicas, 5 milhões. Recursos para a contratação de pessoas jurídicas na Secretaria de Saúde, 600 milhões. Quem que vai entender disso aí? É uma peça técnica. Então a gente procurou fazer para o serviço, para manutenção da UPA, para compra de medicamentos, tem esses recursos. Tentar traduzir melhor, tirando da parte técnica, uma linguagem que a população possa entender para ela poder participar. E a gente oportunizou também que a população fizesse a emenda ao orçamento. Aqui para o meu bairro, o interessante seria ter isso aqui, ter um posto de saúde, precisamos reformar essa praça. Então a gente oportunizou que ela participasse também, ações como essa e outras, a Câmara trazendo a população para dentro dela, num horário que ela possa participar, seja à noite, seja no final de semana, seja indo para os bairros, é importante. Porque a população, muita gente fala dos interesses da população. Mas o que o principal interessado, que é o político, ele está ali para representar o povo, que precisa saber a vontade do povo, ele precisa atrair a população para ele saber essa vontade, o que ela quer para ela, para 2023, o que a gente quer, o que quer para a nossa cidade, para implementar política pública para as mulheres, para as crianças, adolescentes, para a causa animal, o que ela quer. Então, tem que trazer a população para dentro, a Câmara precisa participar mais disso e fomentar esse interesse no jovem, indo nas escolas, fazendo uma apresentação do papel do Executivo, do Legislativo, como pode mudar, como que é criada uma creche em Cuiabá, depende da vontade, no estudo da população ali, tem uma necessidade local, como que é feito, é colocado no orçamento, é aprovada na Câmara. Todo esse encaminhamento para se construir uma creche, é feita uma licitação, depois de tudo isso aprovado, precisa fiscalizar a empresa, quem que fiscaliza? A própria prefeitura, através do fiscal, do contrato, e também os vereadores de Cuiabá. A partir do momento que ter essa ação da Câmara e da prefeitura, a população vai saber a importância de uma Câmara e também de um executivo municipal e como eles podem mudar a vida das pessoas e como também pode atrapalhar, né? Aqui nós somos uma empresa privada e a prefeitura pode atrapalhar, sim, uma empresa privada, dificultar geração de emprego e renda, e assim,
e de fomentar novos empregos, mas também pode ajudar, muitas ações podem ajudar. Então, a prefeitura pode ajudar e atrapalhar a iniciativa privada e os serviços públicos. A prefeitura é um grande prestador de serviço e o cidadão que precisa desse serviço, ele precisa ser ouvido. O que ele quer para ele, o que está faltando, e quem tem que ouvir é principalmente a Câmara de Cuiabá. Sim, concordo com você. Eu acho que, na minha opinião, se você for pegar a lista da ONU dos países mais felizes do mundo, você vai ver que são países escandinavos, Suécia, Noruega. São países que cobram muito mais imposto que o Brasil. Sim. Por que essa população é feliz lá? Porque ele sente que o dinheiro que ele paga de imposto é revertido para ele de volta. Em saúde, educação, né? Eles têm o nível de trabalho, trabalham 6 horas por dia, né? Até porque lá tem a questão do frio e de outras coisas. Mas, assim, você vê que a questão não é o que você paga do imposto. Eu acho que eu sou empresário, a gente paga muito imposto. Eu tenho essa sensação. Mas eu tenho essa sensação que eu pago muito imposto porque eu não vejo contrapartida. Talvez se a gente... se a gente andasse em ruas com qualidade, se a gente tivesse em órgãos públicos que desse o suporte da saúde, se nossos filhos pudessem estudar em escolas públicas de qualidade, acho que a gente não reclamaria tanto de pagar imposto, né? Com certeza, com certeza. Acaba sendo muito caro porque não tem um retorno, né? Que aí algumas pessoas têm que ir para um condomínio fechado, né? Que é mais caro, você tem que pagar um condomínio em si. Algumas pessoas têm condição de ter um plano de saúde. E outros gastos precisam que as pessoas precisam fazer, já que o público não atende. E o público não atende por quê? Porque o trabalho do executivo e do legislativo não acabam atendendo o interesse da população. Existe problema de saúde em muitos lugares? Existe, no país inteiro existe, mas aqui está gravíssimo, né? Aqui a gente vê a situação como está, e vemos assim o total desinteresse por exemplo, dos vereadores. Por exemplo, ao criar uma gratificação dessa, o custo dela vai ser 2 milhões, previsto pela própria Câmara, 2 milhões e 200 mil reais ao ano. Com esse dinheiro a gente constrói uma creche em Cuiabá. Sim, com certeza. Qual que é a prioridade? A creche ou aumentar o salário ilegalmente dos vereadores de Cuiabá? Assim, esse é um exemplo assim, de atos praticados que assim, vão totalmente contra. Um custo de uma Câmara Municipal, um custo muito alto de uma Câmara Municipal de Cuiabá. A Prefeitura ela alugar 2 imóveis para a mesma secretaria. Então, são atos de gestão que vão comprometendo, o dinheiro vai sendo gasto de forma errada, sem falar das operações que teve a Prefeitura de Cuiabá, mais de 10 operações foram feitas, que também mostra que a conduta e as ações que foram feitas ali eram suspeitos, né? São suspeitos. Então, isso acaba todo atrapalhando e comprometendo os recursos que são aplicados e acaba não sendo revertido para a população através de política pública. Sim. Saúde, educação, creche, escola, habitação e outras políticas que precisam ser feitas. Como é mal aplicado o dinheiro, acaba sendo muito caro. Então é por isso que a gente vota na questão. A população participa. Se tivesse Marcelo, Everton lá, estaria muito melhor. O desejo nosso é que as pessoas se apresentem para a política, novos nomes, né? Porque são sempre os mesmos e a gente está vendo o resultado que está. Eu digo sempre assim, o lugar vai ser ocupado por alguém. Por alguém. Então, se você não colocar seu nome para participar, alguém vai colocar e vai entrar, né? Sim. E vai ocupar o seu lugar. E só ficar desabafando. Como a mesma forma que a gente fala do vereador ficar desabafando da tribuna, só desabafar em rede social também não vai mudar nada. Sim. Você vai ficar mais indignado, indignar mais pessoas e não vai mudar. Você falou, olha, eu não tenho perfil, não gosto eu não quero me apresentar para a vida pública, mas vamos apoiar quem quer. Né? Uma pessoa que eu acredito, uma pessoa nova, que quer se apresentar ali. Vamos tentar mudar essa realidade. Assim a gente vai mudar. Mudando quem vai sentar na cadeira.
O que existe muito, assim, às vezes a gente vê na política, assim, quando eu entrei na Câmara, foi uma renovação de mais de 50%. Mas a postura mudou ou foi só nomes? Só trocou de cadeira, Sim, mas a postura foi a mesma. Então, o camarada vai para a base, acaba priorizando outras coisas em vez de interesse da população. Então, a gente precisa assim, de uma mudança de postura. Pessoas novas que querem se apresentar, mudar essa realidade, e com certeza vai mudar a vida das pessoas. É possível. Eu acredito, é possível, a gente pode mudar colocando pessoas comprometidas. E Bucic, para quem está acompanhando o nosso Zoom Talk, às vezes tem interesse de ingressar na política, qual que é o caminho que ela deve seguir? Quais são os passos assim que você indicaria? Assim, assim, para se apresentar para a política, primeiramente ele precisa escolher um partido que estudar as bandeiras partidárias, cada uma, a ideologia do partido, o que ele defende, o que ele é contra. Isso é muito importante. A gente teve um debate nacional, a gente está saindo uma eleição nacional, que ficou bem claro isso aí, posicionamento de direita, esquerda, volta e meia, fala só de direita, só de esquerda, tal, o que cada partido defende. Fazer esse estudo dos partidos, qual que se alinha mais com o que ela acredita, com o que ela defende, e a partir daí ingressar no partido político e das ações que o partido promove. Alguns partidos fazem reuniões periódicas, e a partir dali ela está participando, seja na juventude, seja os partidos têm um movimento mulher, movimento jovem, outros tipos de movimento ali, ela se inserir naquelas fileiras, está participando, e no caso, se for candidato a vereador, também está acompanhando a Câmara de Cuiabá. Você pode acompanhar lá presencialmente também, pode também através das redes sociais, é transmitida, e se contextualizar de tudo que está acontecendo e se preparar, né? Não adianta você chegar lá e não saber o que vai fazer. A gente tem vereadores lá que não sabem o que é uma peça orçamentária, você pergunta para ele que fala que é uma LOA, uma LDO, ele não sabe, né? Tudo que você está disposto a fazer, você tem que se preparar. Né? É claro, cada um tem um perfil, né? A pessoa tem uma formação em outra área, mas dá para ela se inteirar do assunto, minimamente do assunto, e da responsabilidade de um vereador, dos direitos, pegar um regimento interno da Câmara, ver como funciona a lei orgânica, e a partir dali ela ter noções do trabalho que pode ser feito. Lá na frente, uma vez eleito, pode contratar assessores para estar auxiliando nas funções ali, mas principalmente um estudo partidário, e a partir de acompanhar as ações ali. Então, era o caminho, né? É o caminho. Eu acho que é o mundo perfeito que o Marcelo colocou assim para ingressar. Mas a gente sabe que às vezes muitos entram na política e escolhem um partido, ele não olha a ideologia do partido, ele não procura saber o que aquele partido defende. Ele faz um cálculo de coeficiente eleitoral e, esse aqui é mais fácil para me eleger, eu vou pôr aqui. Exato. Hoje, assim, antes estava até mais acentuado isso, que tinha as chamadas franquinhas, sim, né? Hoje não tem aquelas as coligações. Né? Hoje o partido, ele acaba lançando candidatos a deputado, vereadores, sozinho. Então, assim, hoje está mais fácil a pessoa fazer essa escolha dessa forma. Antes, existiam aquelas chamadas frentinhas que juntava 5, 6, às vezes 10 partidos para fazer um estudo eleitoral, como o Marcelo falou, estudo eleitoral, aqui eu tenho mais chance, aqui eu me elejo com 1.500 votos, aqui vai precisar de 3.000 votos. Aí não se importava muito com a ideologia. Só que lá na frente acaba sendo confrontado. Sim, com certeza. Acaba sendo confrontado e acaba criando um constrangimento que às vezes um posicionamento partidário lá é totalmente contrário ao que ele defendia. Por isso que foi aprovada leis como infidelidade partidária e tudo mais, né? Por essa questão, né? De se eleger para um partido somente para existia aí mudava toda hora, então tinha deputados, vereadores que não paravam ali, não deixavam, não sossegava. Você ia numa cadeira e ia para outra, então acabava criando todo uma fragilidade do processo eleitoral e partidária também. Né? Então, Marcelo, você tem o número hoje do valor de duodécimo que a Câmara recebe hoje? A última vez que eu olhei, estava próximo dos 70 milhões. Anual?
Anual. Anual da Câmara de Cuiabá. É um bom orçamento, um orçamento alto. É bastante, né? Muito dinheiro. Maior que muitas cidades. Sim. Exato. Maior que muitas cidades. Então, assim, E gasta esse dinheiro lá dentro mesmo? A maior parte é para pessoal. Pessoal. A maior parte dos gastos pessoal tem os gastos de empresas, né? Manutenção, filmagens, tem a agência de publicidade, mas a maioria, cerca de 80% é pessoal. Aí, pagar salário. Pagar salário de comissionados, efetivos, vereadores, e nisso eu incluo também a verba indenizatória, porque a Câmara pode pagar no máximo 70% do que ela recebe com o salário. Ela não pode gastar mais que isso. Então o limite é isso. E sempre fica próximo dali, né? Fica próximo dos 70%. E aí fica cerca de 15 a 20% para outros tipos de gasto, para manutenção em si e tal, outros tipos de gasto ali. É um gasto muito alto. Exemplo disso que, assim, o salário do vereador aumentou, né? O salário do vereador aumentou, foi criado essa gratificação de 2.200.000 ao ano. O duodécimo acompanha a arrecadação municipal, é isso, né? Isso. É uma parte, né? Isso. Como é que funciona o duodécimo? Ele pode ser 4,5%, no máximo 4,5%, no caso de Cuiabá, depende da população. Uhum. Pela população de Cuiabá, pode ser 4,5% das receitas recebidas. Não são de todas, é um hall de despesa, de receitas, né? Aí entra o IPTU, quando você aprova a planta genérica, aumenta o valor do IPTU, também vai impactar no duodécimo. Impostos, taxas, entra nesse hall de receitas que compõe a base de cálculo para o duodécimo da Câmara. Então, e é histórico que recebe próximo dos 4,5%. Histórico, a Câmara sempre recebe próximo dos 4,5% para suas manutenções, tal, seus gastos. E quando não gasta todo esse valor, tem que devolver para a Prefeitura. Entendi. Ela não pode ficar acumulando ali. Então, ela devolve para a Prefeitura. Como muitas vezes a gente já viu a Assembleia Legislativa, acho que até torna mais público isso aí, que a Assembleia devolveu não sei quantos milhões para o governo do Estado. Então, assim, é assim que funciona. É um gasto muito alto para um quarteirão, né? Para um quarteirão ali. Sim. E que não tem o resultado que a população espera. Tanto que, assim, a Casa Legislativa que é mais questionada não é a Assembleia Legislativa, é a Câmara de Cuiabá. Sim. Né? E, assim, isso é de forma geral. Então, assim, por quê? Porque não presta um bom serviço. O serviço que é prestado não atende a população. Então, um custo muito alto, uma máquina muito pesada pelo resultado, e o resultado é baixo entendimento da população. E como é que você, partindo já para um âmbito já estadual, né, saindo um pouquinho de Cuiabá, como é que você analisa esses próximos 4 anos aí do governador Mauro Mendes? O que você espera do governo? E como que você acha que o nosso estado vai se comportar junto com o governo federal? Eu acredito, o governador tem muitas obras, muitas ações que estavam em andamento, né? O Hospital Central, um percentual elevado da obra já avançou. O próprio Júlio Miller, vários hospitais regionais em Alta Floresta, Confresa. Então, muitas obras em andamento. A gente acredita que é um governo que tem muitas ações em andamento e vai implementar novas ações. Tem recurso em caixa para isso, como o próprio governador falou nas suas entrevistas, tem recurso, tem a questão da ferrovia. Então, assim, a duplicação da BR-163 também. Então, são várias ações que estão sendo encaminhadas, e o governador é um gestor realizador, né? Ele, tanto na iniciativa privada, a Prefeitura de Cuiabá, então muitas ações estão sendo feitas, vão ser ampliadas. A gente acredita muito que vai ser uma gestão que vai entregar muito para o estado de Mato Grosso, como já vem entregando, e vai ter o seu posicionamento de independência e cobrança do governo federal, né? O próprio vice-governador Pivetta já se posicionou nesse sentido, o próprio governador Mauro Mendes
exigindo do governo federal o apoio necessário para o estado de Mato Grosso, como diz o próprio governador, fez o dever de casa, se organizou, né, a máquina, e precisa do apoio do governo federal para várias ações que vão ser feitas. Então a gente acredita que vai ter muita entrega daqui para frente, de obras que já estão sendo realizadas e muitos que vão ser implementados. O próprio BRT, né, a gente vê que tá existe uma briga muito grande com a prefeitura de Cuiabá, e agora a gente está vendo algumas ações já em andamento do BRT, principalmente agora iniciando ali em Várzea Grande, e outras obras aqui em Cuiabá e no estado de Mato Grosso. A gente acredita muito que esse governo vai trazer resultados positivos, mais do que já trouxeram. Não só relacionado a obras, questões sociais, a primeira-dama Virgínia é uma muito sensível com as causas sociais, e ela, pessoalmente, ela está ali engajada, né, com a Secretaria de Assistência Social, interagindo com outras secretarias, também para o bem-estar da população. Então, é um governo que a gente vê de muito resultado, de muito objetivo. O governador, ele é um gestor, né, na iniciativa privada e na pública, que cobra resultados e exige muito de seus secretários. Você acha que mesmo o governo não apoiando o atual presidente, né? Ele já declarou apoio, já. Ele já... mas só que durante a campanha... Não, mas a campanha é campanha, né? Ele já declarou apoio, já falou que... Apoio não, né? Que quer dialogar, que quer conversar. E eu acho que isso aí faz parte de um gestor consciente, né, Marcelo? Sim, porque assim as disputas, né, acabam na eleição, tem que acabar na eleição, né? Para não interferir também. E o recado dado pelo governador e pelo próprio vice, que tá vendo, que estava em exercício, inclusive já mencionou numa reportagem que tem uma visita do presidente Lula aqui em Mato Grosso, que quer dialogar, tem que Mato Grosso tem projetos e precisa do apoio avançar. Então a disputa tem que acabar por ali nas eleições, né? Hoje que a gente tem uma população de Mato Grosso que também precisa do apoio do governo federal, né? Independente de posicionamento do governador, porque o governador, ele tem a questão partidária dele, mas ele é um gestor, ele é gestor do estado de Mato Grosso, tem que defender os interesses de Mato Grosso, e por isso que ele posicionou dessa forma, e tanto assim o presidente também vai caminhar nesse sentido também, não só em relação ao Mato Grosso, porque demais estados têm que caminhar nesse sentido, né? As divergências, as disputas eleitorais têm que se cessar ali, a partir do momento, pensando na população brasileira. O governador, acho que está com um clima muito favorável, porque se pegar a Assembleia Legislativa, os nomes que saiu muita gente da oposição, entrou muita gente a favor dele, né? Então ele vai enfrentar uma oposição quase que, eu diria, insignificante na Assembleia, porque a maioria é dele, então ele tem tudo para fazer um excelente governo. Sim, tem tudo para fazer um bom governo, já vem fazendo um bom governo. Você vê um governo que, assim, com realizações, diferente da Prefeitura de Cuiabá, que teve cerca de 11 operações, lá não teve nenhuma. Aí você vê a responsabilidade, o grau de responsabilidade que o governador Mauro Mendes toca a máquina pública, né? Então, e reflexo disso também acaba sendo a oposição. Quando você vê um gestor comprometido com a população, as políticas públicas chegam à população, a oposição acaba não tendo muita repercussão, ações de determinado deputado que é contrário a isso, porque o deputado ele é consciente do resultado que está tendo na sua base eleitoral, aquele que é do interior, como propriamente em Cuiabá. A partir do momento que ele vê que essas políticas públicas atingem a população, a oposição acaba não existindo. Porque falou, o que foi proposto está sendo feito, está atingindo o resultado. Então, a gente acaba a oposição ocorrendo quando você vê a conduta do gestor e as políticas públicas não serem realizadas, né? O que, assim, eu não entrei, quando eu entrei como vereador de Cuiabá, eu não entrei para ser oposição a Emanuel Pinheiro. Como que eu ia ser oposição de um prefeito que ele estava tomando posse ali? Eu vou ser contra? Não. Só que no decorrer do mandato a gente viu algumas condutas do gestor, alguns projetos de lei,
que ocorreram, que a gente vê, opa, peraí, não está atendendo a população, não é isso que a população quer. Você não pode chegar, você é oposição por oposição, não. O cara acabou de entrar, não tinha assinado um ato, um decreto, como que eu vou falar, sou contra? Mas no decorrer do mandato a gente viu o posicionamento dele e a gente posicionou de forma contrária. E aí, como a gente acabou, nossas ações, acabaram outros vereadores também enfileirando a oposição, acompanhando a gestão que foi feita de forma comprometedora. Entendi. Assim, só uma última pra gente matar a questão da saúde em Cuiabá também, que a gente tratou lá atrás, que é uma coisa que me veio aqui. Você acha que, por Cuiabá ser a capital, ser um lugar estratégico, a gente recebe pessoas do estado inteiro que vêm se tratar em Cuiabá, até porque os melhores médicos estão aqui, Sim. A estrutura médica melhor está em Cuiabá. Você acha que essa rixa entre o governador e o prefeito atrapalhou isso também? Ou você acha que é simplesmente uma má gestão de recurso? O que você enxerga nessa situação? Ou essa questão de às vezes, o interior não ser tão provido de coisas pode afetar a capital também? Assim, a capital, ela acaba centralizando muitas ações na área de saúde, né? No município, algumas ações são feitas no interior. Algumas cidades têm uma estrutura própria, Sim. que ela possa estar atendendo, são as maiores, e existe muita organização a nível do interior de consórcios. Sim. Né? Consórcios de saúde, que vários municípios se unem, no município polo, como por exemplo Cáceres, Sorriso, Barra do Garças, onde tem uma estrutura melhor, acaba se unindo para absorver. Mas só que algumas coisas realmente é tudo em Cuiabá. Acaba vindo um bom número de pessoas do interior aqui para Cuiabá. Mas existem recursos que são repassados do Estado e do Ministério da Saúde, no caso dessas pessoas que são no interior, para compensar essas despesas que são realizadas pelo município de Cuiabá, que é porta aberta, né? Que é no popular porta aberta, que recebe quem chegar ali no pronto-socorro vai ser atendido. Então, assim, os recursos são repassados por Estado, através do Ministério da Saúde. O que a gente vê também o que ocorreu uma rixa entre o governador e o prefeito, mas é um reflexo da saúde de Cuiabá e do próprio prefeito. A gente vê várias situações na saúde de Cuiabá, de operações, secretários afastados, são situações que ocorreram na prefeitura de Cuiabá. Sim. Né? Com secretários, com ações até do próprio prefeito. E, para mim, a principal responsabilidade de tudo é do prefeito de Cuiabá. Ele é o gestor, o HMC está na gestão dele, as UPAs está na gestão dele, e o Estado ele faz o aporte dos recursos necessários. Tanto que eu vi uma matéria antes de chegar para cá que o prefeito estava questionando uma falta de recursos, e o secretário Gilberto pediu para ele provar isso aí, porque o repasse do Estado está vendido. Então o Estado fez a sua parte, quem não está fazendo é a Prefeitura de Cuiabá, com falta de médicos, atraso no pagamento dos médicos, falta de remédio. Assim. Falta remédio por quê? Porque a Prefeitura não fez um planejamento para fazer a compra de remédio. No município, tem uma lista municipal que chama REMUME, Relação de Medicamentos Municipais. Assim, não é qualquer que você vai no posto de saúde, tem uma lista de medicamentos que a prefeitura fornece. O que tem que ter? Tem que ter uma organização no pedido disso aí, que é uma organização propriamente almoxarifada, ponto de pedido, estoque mínimo, estoque máximo, para não deixar vencer. O que vemos principalmente nessa relação, que são remédios, um número muito grande de remédios vencidos, de atos de gestão que comprometeram a saúde de Cuiabá, e uma dívida tremenda, que seja 200 milhões da prefeitura ou 300, é uma dívida muito alta, que é resultado da gestão do prefeito de Cuiabá, que precisa ser feito com mais responsabilidade, operações, afastamentos que ocorreram, gastos desnecessários. Então, a gestão da saúde está comprometida e agravou na gestão Manoel Pinheiro.
Está muito claro isso aí, que a gestão dele comprometeu a saúde de Cuiabá. Está ainda mais grave a questão da saúde de Cuiabá, principalmente na gestão dele. Não é à toa que o próprio Ministério Público pediu por 2 vezes a intervenção, que foi deferida na segunda, e foi deferida pelo Poder Judiciário, por descumprimento, por ações como essa, descumprimento de decisões judiciais, que a Prefeitura não estava cumprindo também, tamanha a precariedade e a urgência que merecia ter um interventor ali para dar um novo rumo à saúde. Tanto que o primeiro passo do interventor foi fazer um diagnóstico, quanto que deve para poder aí pedir o comprometimento dos repasses mensais que a Prefeitura precisa fazer para poder desenvolver as ações da saúde. Então, assim, é uma gestão que comprometeu a saúde e essa intervenção foi justamente nesse sentido aí, para dar uma nova esperança para a população. Porque quem é o responsável é o prefeito de Cuiabá. Por mais que venha de outros, mas tem os recursos que são repassados para pacientes do interior e repassados pelo próprio Estado, tem comissões pelo Ministério da Saúde para dar cobertura a esses gastos novos, né, vamos dizer assim, de pacientes do interior. E a saúde é prioridade, né? Com certeza. Já deve ser prioridade. Deve ser prioridade do gestor. Porque não espera, né? Não tem como, não espera. Então precisa ter essa responsabilidade. A Prefeitura tem que cuidar com carinho da população e não assim, deixar remédio vencendo. Essa última informação do Ministério, que o CRF, Conselho Regional de Farmácia, foi lá, 4 milhões de remédios que foram vencidos. E numa fiscalização feita anteriormente por alguns vereadores de Cuiabá, achou um montante, o próprio Tribunal de Contas foi lá, um montante muito alto de remédios vencidos. Então, o que está acontecendo? Está comprando perto de vencer, ou está comprando uma quantidade elevada que não supre a necessidade? Né, de distribuição. É simples, ou você está comprando perto de vencer, ou está comprando demais. Né? Então, assim, são situações que ocorrem, ou não precisaria daquele remédio. Ou comprando mal, né? Ou comprando mal. Mas por que está comprando mal? Porque está deficiente na gestão. Está afastando bons fornecedores, né? E acaba comprando mais caro. Então, assim, tudo isso são atos de gestão. Por que não está pagando médico? Por que tem uma empresa que estava fornecendo médico para as UPAs, que era de um ex-secretário de saúde, do Emanuel Pinheiro. Acabou abandonando o contrato por falta de pagamento. Isso é o quê? São atos de gestão, né? Que não estava pagando, não se organizou, e acabando que quem sofre com isso sempre é a população. É isso, né, Ayrton? Eu tenho mais uma pergunta para fazer aqui. Marcelo, você considera um bom político? É difícil para a gente avaliar a gente mesmo. Essa aí foi profunda. A gente mesmo. O objetivo nosso, quando entramos na política, é ter esse julgamento de ser um bom político. Trabalhamos de forma séria, de forma responsável, né? Tratando com respeito, tanto aliados como adversários políticos no momento, fazendo o papel do vereador, né, que a gente buscou fazer lá, né, sempre fiscalizando de forma efetiva, para que o resultado das nossas ações fosse essa, de ter uma boa avaliação da população. Não sair candidato à reeleição, né, nós fomos candidato a vice-prefeito, e assim, a gente saiu muito feliz que a gente teve uma pesquisa que foi feita no período que a gente estava na Câmara, que a gente teve uma boa avaliação, a gente foi considerado um melhor vereador naquele momento da pesquisa, e isso mostrou que a gente estava no caminho certo, e a gente continuou trabalhando daquela mesma forma para ter o reconhecimento da população, porque a partir do momento que você está ali, você está disposto a servir, né? Servir a população, e é isso que o objetivo nosso foi o tempo que a gente teve na Câmara de Cuiabá. É isso, eu queria que o Marcelo deixasse agora uma fala para as pessoas que estão nos assistindo, né? Uma fala final aí, o que você quiser, né? Agradecer ou falar com alguém. Suas considerações. Não. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? A oportunidade de estar aqui, ao Marcelo, ao Everton,
todos aqui da Zoom que nos deram essa oportunidade de estar aqui falando nesse momento, e agradecer, né? Agradecer minha família, minha esposa Jaqueline, minha filha Maíra e Marcelo Henrique, todos as minhas irmãs, Alessandra, Tatiane, todos os meus amigos, todos da população, né, que eu fui candidato na eleição passada, aproveitar mais uma vez para agradecer, né, o carinho, o apoio que tivemos de cada um, e o incentivo que a gente tem recebido de várias pessoas nesse momento, que mandando mensagens, pedindo nossa opinião em relação à Câmara de Cuiabá, nos motivando a nos apresentar novamente. A gente está num momento de reflexão com a família, conversando com a família sobre isso, e acima de tudo, nesse ano que se inicia, desejar, né, um feliz ano novo, um ano de realizações, de muita saúde para cada um, e que com perseverança, fé, a gente vai derrubar os gigantes, vamos seguir em frente e tudo vai acontecer. É isso. Isso, Everton. É isso, Marcelo. Eu agradeço a você que nos acompanhou até agora e deixar um recadinho, né, Everton, para eles. Com certeza. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar aquela curtida, que é muito importante pra gente. E o comentário, E né? o comentário, importante, a gente gosta de responder, eu gosto de responder comentário. É verdade. Pode deixar seu comentário, quiser perguntar algo a mais pro Marcelo, na próxima vez que ele vier aqui, a gente vai passar a sua pergunta para ele, tá? Porque acho que agora a gente conseguiu um conselheiro político agora, para falar sobre política e tudo mais com a gente aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima. Até.